Fala galera, então vamos continuar aqui com o nosso último caso de frações parciais, é o quarto caso, né? Lembrando então que a gente está vendo função racional por frações parciais, que é um método que consiste em escrever um integrando complicado em frações mais simples e aí integrar essas frações mais simples. Então a gente viu três casos, que era quando o p de x tinha o grau menor do que o q de x, né? Isso é chamado de fração própria ou função própria, quando a função é própria. A gente tinha aqueles três primeiros casos. Agora, quando o grau de p ele é maior ou igual ao grau de q, a gente tem esse quarto caso de fração imprópria. O que a gente vai fazer? A gente vai transformar ela numa fração própria. Uma vez transformado em fração própria, a gente resolve com um dos três casos que vai se encaixar. Porque agora a fração já é própria, então eu posso resolver com o que eu já conheço, né? Vamos lá, então. Então, se f é uma função imprópria, né, o grau do p é maior ou igual ao grau de q, a gente faz a divisão do polinômio p pelo q e até encontrar um resto em que o grau desse resto seja menor que o grau de q. O que isso significa? Significa que você tem que dar uma olhadinha em como faz divisão de polinômio. Não é algo complicado, vou fazer um exemplo aqui com vocês, vocês vão ver que é bastante simples. Então, o que eu tenho, né? Ó, eu tenho um p de x e eu estou falando para você, então, que a função é imprópria, ou seja, o grau do p é maior ou igual que o grau do q. O que eu tenho que fazer? Dividir esse p de x, divido esse p de x por q de x. Quando eu realizar essa divisão, o que eu vou obter como resultado? Eu vou obter um outro polinômio e vou obter um resto dessa divisão. Quando esse resto tiver o grau menor do que o q de x, eu paro. Por que eu paro? Porque aí eu posso reescrever esse p sobre q dessa forma aqui, ó. Vai ser o s mais o resto dividido pelo q. Ou seja, isso aqui eu vou conseguir integrar facinho, né? Vai ser integral de um s de x dx mais integral do r sobre q. Só que o r agora, o r sobre q, é uma fração própria. Então, eu consigo integrar com um dos três casos que a gente já viu. Então, uma vez que eu posso escrever desse jeito, se eu tenho uma função aqui para integrar, super complicada, e que além disso, ó, o grau do polinômio de cima é 3, o grau do polinômio de baixo é 2. Então, essa fração é imprópria. O que eu tenho que fazer então? Dividir o polinômio de cima pelo polinômio de baixo. Como que eu faço essa divisão? O objetivo, né, quando eu escrevo assim no método da chave, né, ele é chamado do método da chave, porque eu tenho essa chave aqui. O objetivo do método da chave, né, da divisão de polinômios, é zerar esse primeiro termo. Porque se eu transformo isso aqui em zero, o resto, né, o que vai restar, vai ser um polinômio com grau menor. Né? Se eu sumir com esse primeiro termo, esse polinômio vira do grau 2. Se eu sumir com esse primeiro e com esse segundo termo, esse polinômio vira do grau 1 e assim por diante. Então vamos, ó, eu tenho x ao quadrado e eu quero sumir com 2x ao cubo. Por quanto eu tenho que multiplicar esse x ao quadrado? 2 vezes x quadrado dá 2x quadrado. Tem que aparecer um x ao cubo, né? Então põe um x aqui. 2x vezes x quadrado, 2x ao cubo. Na regrinha da divisão, 2x vezes x quadrado vem para cá, menos 2x ao cubo. É que eu vou fazer isso devagar. Vamos lembrar de divisão lá da terceira série. Ó. 4 dividido por 2. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 4? Duas vezes. 2 vezes 2, 4. Vem para cá, menos 4 e resta 0.
Aqui é a mesma coisa, ó. 2x vezes x quadrado, 2x ao cubo. Vem para cá menos 2x ao cubo. E o resto disso aqui vai ser zero. Então, zerei o primeiro termo. 2x vezes menos 2x, 4x menos 4x quadrado. Vem para cá, mais 4x quadrado. 2x vezes menos 3, menos 6x. Vem para cá, mais 6x. E aí, faz a continha. Isso menos isso dá zero. Menos 4x quadrado mais 4x quadrado dá zero. Menos x mais 6x dá 5x. Aqui é zero, né? Então, menos 3 menos 0, menos 3. 5x menos 3. Continha de divisão normal, gente. Só tem que fazer por chave aqui, por cada um, cada um, cada um com cada um. Se ficou alguma dúvida, dá uma olhadinha em como faz divisão de polinômio em alguma outra videoaula de divisão de polinômio. É bem simples. Não se assustem, é simples. Sobrou então, ó, 5x menos 3. Olha só, o grau disso aqui é 1. O grau do Q é 2. Então, o grau do resto... Opa! O grau desse resto já é menor do que o grau do Q. Eu posso parar de fazer a minha divisão de polinômios. Esse é o meu resto. Esse é o meu S de x. E ali está o meu Q de x. Lembrando que eu posso escrever, então, S mais R sobre Q. Isso faz com que esse P sobre Q, que é esse polinômio aqui, essa função aqui, seja 2x mais o resto, 5x menos 3, dividido pelo Q, que é esse polinômio aqui, dentro da chave. Uma vez que eu escrevi dessa forma, se eu quero fazer a integral disso, mais fácil eu fazer a integral desse lado. E quando eu vou fazer a integral desse lado, eu chego nisso aqui, né? Nessa integral aqui. A integral de 2x dx sai fácil, e essa integral aqui é uma integral de algum dos três casos. Então, a integral de 2x é x quadrado, e a integral dessa função aqui vai ser um dos três casos. É só resolver por um dos três casos, você identifica qual é o caso, resolve e vai chegar nesse resultado aqui. Vou deixar para vocês resolverem, mas já adianto que é do primeiro caso. Bem simplesinho. É do primeiro mesmo, né? É do primeiro. Mais exercícios como esse estão lá. Agora vocês são capazes de resolver todos esses exercícios, né, que eu vinha falando desde a primeira videoaula, que tinha dos 4 casos. E vocês perceberam que o último caso ele é o mais fácil, porque já é coisa que você conhece dos outros 3 casos. A única coisa que você precisa aprender nesse caso é a divisão de polinômio, que não é algo complicado. Na verdade, eu posso até fazer mais lento aqui. Como eu disse para vocês que o objetivo é sempre zerar esse primeiro termo, é só eu pensar qual é o polinômio, o que eu preciso multiplicar o x quadrado para assumir o 2x ao cubo. Então, aqui tem que aparecer menos 2x ao cubo. Então, eu tenho que fazer aparecer mais 2x ao cubo aqui para ele vir para cá menos. Ponho 2x ali, multiplico. Faço a multiplicação para todo mundo e chego na resposta. É isso aí, pessoal. Até a próxima, que a gente vai ver integração trigonométrica. Valeu!